Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Uma Mulher Amorosa, de Dean Brestin. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vive Books. Leitura número 2. Amor em tempos de fome. Pai, eu oro por mulheres que precisam ser encorajadas a buscarem suas amizades, edificação, crescimento mútuo e encorajamento do Espírito Santo para romper barreiras e servir verdadeiramente a Deus de todo o coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um dia de ações de graça em especial fica na minha memória. Bem cedo, naquela manhã, meu marido e eu estávamos em pé na varanda dos fundos de nossa casa, usando nossos roupões, maravilhados à medida que o sol nascente tomava o céu de Nebraska, avermelhado e roxo. Com nossos braços envoltos na cintura um do outro, assistimos o nascer do sol e cantamos espontaneamente pela beleza da terra. As bênçãos materiais abundavam. Uma casa quentinha com uma fogueira acesa, frango, roupas e uma cheirosa torta de abóbora. Meus pais e nossos 3 filhos adultos vieram para casa, tornando o nosso ciclo completo. Colocamos nosso neto recém-nascido, Simon, no berço. Ele era rosado, perfeito e gorducho de esperanças. O livro de Ruth me faz lembrar o dia de ação de graças. Pronto com imagens da terra e da colheita, imagens de importância simbólica. Existe um paralelo entre a fartura da terra e a fartura do povo de Belém. As imagens são recordações das parábolas que Jesus contou, histórias de um semeador e 4 tipos de solo, da videira e dos ramos, das sementes crescendo secretamente e dos lavradores e ceifeiros. Da mesma forma, o salmista compara o cristão a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas e o ímpio a moinha que o vento espalha. Salmo, capítulo 1. Curiosamente, o clímax do livro de Ruth ocorre na eira, onde os grãos eram erguidos com forcados e jogados ao vento da noite de forma que a palha fosse levada. Ruth, firme e verdadeira, é como o grão puro e eficiente. Ela é uma mulher amorosa e tem muito a nos ensinar. Ela não se tornou, ela mesma, uma mulher que se afundou na história, e nós também não podemos. Mas podemos nos tornar mulheres que amam, e Deus nos deu um livro para nos mostrar como. Comece fazendo a memorização e levando a sério. Nas próximas semanas, nós vamos estudar o livro de Ruth e seria importante você memorizar passagens da versão conforme os versículos bíblicos. Comece lendo o primeiro capítulo no versículo 16. Respondeu, porém, Ruth: não me insistes a que te abandones, e nem deixes de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu também irei. É importante você gastar algum tempo memorizando esse versículo. Uma das imagens que se repetem no livro de Ruth é de mulheres preenchendo seus braços vazios. Elas se chegaram uma à outra, oferecendo uma lágrima solidária. Conselho sábio, palavras de afirmação ou oração fervorosa. Às vezes, Ruth literalmente preenche os braços vazios de Noemi, com um grão e, finalmente, com um neto. Como as amizades femininas, especialmente aquelas de pequenos grupos, ministram especificamente a você, preenchendo seus espaços vazios? Um levantamento da terra. É fácil amar as pessoas quando as coisas vão bem, quando o verão e o fruto está na vinha, quando sua saúde vai bem, quando seus amigos são gentis e compreensivos com você
lhe amando também. Não é fácil quando os tempos são difíceis, quando o inverno e o vento frio sopra, quando sua saúde é fraca, quando seus amigos parecem não entendê-la ou se importar com você, quando eles lhe decepcionam, justamente quando mais precisa deles. Certamente é inverno, na abertura do livro de Ruth. Noemi, a personagem central do livro de Ruth, às vezes é chamada de a versão feminina de Jó. Ela pede tudo: sua casa, sua terra, seu marido, seus filhos, seus sonhos. De fato, o livro se inicia com uma fome na terra, uma frase carregada de simbolismo. Mas observe que no decorrer do livro, como uma terra muda, assim como o coração do povo de Deus, quando é aberto ao seu amor e começa em resposta a amar uns aos outros. Vamos ler o pequeno livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. Em cada capítulo vamos procurar imagens da terra. Vamos pensar quais são os símbolos dessas imagens. Vamos pensar também em como tudo aconteceu. Todos fizeram como ele julgou adequado. Para entender o livro de Ruth, precisamos entender os dias difíceis nos quais ela viveu. Geralmente, Deus permitirá fome na vida de seus filhos, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele ama. Que frase que abre o livro de Ruth lhe mostra o período? Uma fome na terra. Vamos voltar às páginas da Bíblia. Vamos ler o que a Bíblia descreve sobre aquele povo e como eles decidiram fazer aquilo que era certo e aquilo que era errado. Na cidade universitária da qual vivo, existe um professor de princípios que é um missionário no campus. Cristão, sábio e cativante, ele ajuda os seus jovens alunos a pensarem a respeito do certo e do errado. No primeiro dia de aula, ele pergunta: como vocês decidem o que é certo e o que é errado? No dia seguinte, o professor vem para a aula, apoia-se contra sua mesa e alisa sua barba pensativa e ele diz: decidi mudar a minha maneira de avaliar. Não será mais de acordo com as diretrizes do planejamento, nem de acordo com o desempenho nos testes e provas. Em lugar disso, será de acordo com o que eu julgar adequado, o que eu penso. Suborno seria bom. Eu gostaria de subornos. Eu também gosto de alunos que dirigem carros legais. Esses são os aspectos que irão determinar suas notas. Os alunos ficaram de queixo caído e houve um burburinho na sala. Isso não é justo, ele não pode fazer isso. Mas o professor explica: isto é o que eu penso, isto é o que me parece correto. Agora ele está sorrindo e pensando: veremos quantos deles têm realmente pensamentos seculares. O que parece correto aos meus olhos? Isso é o que precede a história de Ruth. Está lá descrito no último capítulo, ou nos últimos capítulos do livro de Juízes. Dos dias de Juízes foram o que eles decidiram, de certo e errado. O povo de Deus não estava mais permanecendo na vinha, não mais buscando a direção de Deus e nem desejando agradá-lo. Cada um voltou para o seu próprio caminho. Quanto mais eles insistiam em viver desta maneira, maior era a sua corrupção. No final do livro de Juízes, a parte histórica é difícil de ler, e ainda assim aconteceu, servindo de advertência para nós a respeito do pecado que se esconde em nosso coração e ameaça nos transformar em animais se não respondermos a Deus em arrependimento verdadeiro. Podemos pensar quais são os contrastes dos pensamentos dos dias de Juízes que você encontra, por exemplo, em Provérbios no capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Nos dias dos Juízes, os israelitas se rebelaram repetidamente contra o Senhor e ficaram sob o poder de uma nação invasora. Então Deus ouviria o seu clamor em sua misericórdia. Ele enviaria um juiz, um libertador. Os israelitas seriam resgatados e um tempo de paz se seguiria. Durante aquele tempo de paz, eles se rebelariam novamente contra o Senhor e o ciclo se repetiria.
Isso acontece 7 vezes no livro de Juízes, e a cada vez as pessoas se deixam levar a uma morte cada vez mais profunda. Larry Richard, em seu livro, destaca 5 passos em cada ciclo: pecado, escravidão, súplica, salvação e silêncio. Você se identifica com esse ciclo? Existe alguma tentação a qual você cede com frequência? Talvez um mau temperamento? Talvez a glutonaria? Talvez a imoralidade sexual? Eu gostaria que você pensasse caso haja alguma afirmação ou algo que você se lembre, ou que o Espírito Santo te traga à memória, se há algum padrão nesta área em que você precisa pedir para Deus permear essa escuridão na sua vida com a luz dele. Gaste um tempo buscando em oração. Medite no livro de Ruth e nos últimos capítulos do livro de Juízes. Eu tenho certeza que Deus trará revelação e identificação para os seus dias. Que Deus abençoe. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.